Olá, boa Ei, noite a todos e a todas. É um prazer contar com vocês na nossa quinta palestra. Estou vendo aqui os rostinhos que acompanham a gente desde a primeira. Muito obrigada. Eu vou fazer alguns anúncios importantes aqui para vocês, em seguida a gente inicia. Primeiro, eu quero dizer que os certificados ainda não foram enviados, eles vão ser enviados todos juntos. Peço que vocês aguardem um pouquinho, que já está saindo. Eu peço também que vocês deixem as perguntas aqui no chat para gente e podem levantando a mão de acordo com a ordem de fala para vocês, porque eu tenho certeza que surgirão dúvidas. Peço também que vocês coloquem o nome de vocês para certificação aqui no chat. Então, vamos dar início a mais uma palestra do ciclo de palestras, os desafios do saneamento, transformando água em conhecimento para o futuro sustentável. Trata-se de uma ação de palestras abrangentes e educativas sobre saneamento básico, oferecido pela CESAM, Companhia Espírito Santense de Saneamento, direcionada a alunos de nível superior, visando proporcionar conhecimento aprofundado sobre diversos temas, desde os aspectos técnicos até os aspectos sociais e ambientais, com o intuito de promover a conscientização, o engajamento e o desenvolvimento de habilidades críticas e propositivas nos participantes para enfrentar os desafios e contribuir para a melhoria das condições de saneamento e suas comunidades e futuras práticas profissionais. Essa é a nossa quinta palestra. A gente vai falar sobre manutenção de sistemas de esgoto com Felipe Nóbrega. E eu convido vocês a dar uma olhadinha nas próximas palestras também. A nossa próxima palestra vai ser muito legal. Vai ser sobre saneamento rural, com a Márcia Azevedo. Márcia Azevedo é uma grande defensora e ativista do saneamento rural aqui no Espírito Santo há muitos anos, tem uma bagagem incrível, é uma pessoa que representa o universo do saneamento rural. Vai ser bem interessante, eu convido vocês para conhecer. Aí, depois da palestra 7, Felipe volta aqui com a gente, Felipe Nóbrega, para falar de segurança da água. Felipe foi super indicado pela professora Ângela de Bernardi, tá, gente? Depois a gente tem a palestra 8 com a querida Dani, que é a Daniele Silveira. Muitos aqui já conhecem, é especialista em wetlands. Ela vai falar sobre novas tecnologias para soluções baseadas na natureza. E para encerrar, a gente vai ter a nossa 10ª palestra, Planos de Emergência e Contingência, combate às inundações. Convido vocês a fazer inscrição e participar com a gente de todas essas palestras incríveis. Espero que futuramente a gente possa dar continuidade a esse projeto tão legal. Olá, olá, Daiane, olá, Aline, olá, Ana Paula. Fiquem à vontade com essa aula incrível, com essa palestra incrível. O professor, fica à vontade. Eu peço que você se apresente um pouquinho para a gente conhecer melhor. certo, certo. Primeiro, boa noite a todos vocês que estão presentes. Algumas pessoas aqui eu já conheço, certo? Quero agradecer a CESAM, agradecer a ABS do Espírito Santo também, pela oportunidade de estar aqui. Eu moro em Santa Catarina, tá? Trabalho aqui já há alguns anos. Eu sou biólogo de formação, eu tenho curso técnico em meio ambiente também, que eu fiz. Especialização em gestão de recursos hídricos, tenho treinamentos em especialização também em combate à emergência com produto perigoso e químico. Trabalho com saneamento, já tenho 17 anos mais ou menos, faço parte do ITAS, que é o Instituto Técnico Água Segura, está sob a presidência da Daiane Porto também. Nosso colega Alfonso faz parte também do Instituto. Eu sou fundador junto com a Daiane, fico bem feliz com o convite, tá? Sobre trabalhar com saneamento no Brasil, acho que isso é essencial para a gente. E trabalho bastante aqui, trabalho em Joinville, como o Alfonso falou, trabalho bastante com controles de processos operacionais, eu sou Master Black Belt também, tenho formação Black Belt, justamente porque a gente visa sempre buscar a melhoria operacional e conseguir, como toda empresa quer, independente se é pública ou privada, reduzir custo e fazer acontecer, colocar a engrenagem certinha para funcionar bem direitinho. Porque, querendo ou não, o dinheiro usado aqui na área pública é dinheiro nosso, né? São impostos que a gente paga.
Tá? Em relação à parte de atendimento a produto químico perigoso, isso daí entrou muito em evidência agora no final do ano, início do ano de 2024, aqui em Joinville. A gente teve um acidente bem grande aí com ácido sulfônico na Serra Dona Francisca, e aí eu tive que atuar. Eu estava de férias na época, quando aconteceu o acidente, me ligaram, eu acabei atuando pelo celular nos primeiros dias, e depois eu me dirigi diretamente para o local do acidente, justamente para tentar evitar maiores danos. Teve repercussão mundial, aquilo ali foi algo que eu acredito que nunca tenha acontecido tão grande assim, algo tão grande, grandioso acontecer em algum outro lugar, principalmente no Brasil. Foi uma situação muito crítica, e aí eu levanto a seguinte, né, a seguinte provocação, vou colocar para todo mundo aqui. Eu acredito que tenha bastante gente da CESAM também aqui hoje, que se a gente não tivesse equipe de operação, equipe de manutenção bem treinada, bem alinhada, nada do que a gente fez teria acontecido da melhor forma possível, nada do que a gente fez teria sido depois elogiado nos meios de comunicação aqui na região, justamente porque tínhamos uma equipe muito bem alinhada. Então, a minha equipe operacional foi a primeira a ser acionada no dia. O acidente ocorreu 7h30 da manhã, 8h15 estavam me ligando dizendo, houve um acidente, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, assim, nós como gestores de um sistema de saneamento que abastece aí cerca de 680 mil pessoas, tá? A gente não podia deixar aquilo ali parar. E aí eu vejo assim, a operação engajada, a operação bem treinada, tá? É essencial para que a gente consiga fazer a roda girar. Tá? Então, eles colocaram boias, colocaram N materiais para a gente conseguir conter pelo menos parte da espuma que vinha descendo. Ficamos com a estação parada durante 22 horas, mais ou menos. Tá? E aí, para vocês entenderem o impacto, aí entra a questão do sistema de abastecimento de água. Tá? O impacto que isso aí teve no geral, porque 22 horas de estação parada, eu tenho um impacto muito grande. A estação que ficou parada, ela abastece 75% da cidade de Joinville. Então, o que houve? A cada 1 hora de estação parada, eu tenho 6 horas de desabastecimento da cidade, nos pontos críticos. Então, eu fiquei com 22 horas a estação parada. A gente demorou quase uma semana para restabelecer todo o sistema. Tá? E aí, o que acontece? Eu tenho um sistema pressurizado, que despressurizou, e eu boto a água de volta, e é assim, foi um efeito dominó, né? A gente começou a botar água de volta no sistema, e ao mesmo tempo começou a pipocar vazamento, porque não tinha muito o que fazer. Ar na tubulação, não tinha ventosa suficiente para tirar todo o ar, até porque são 22 horas de sistema de abastecimento praticamente seco, tá? Então, a gente teve alguns probleminhas aí em relação à parte de distribuição de água. E aí entra a questão de manutenção de todo o sistema do SA, que a gente fala aqui, certo? E aí isso foi bem crítico para nós. Enfim, resolvemos em total de 14 dias, foi toda a ação para resolver o problema. Eu fiquei em função disso daí pelo menos uns 10 dias também, então foi bem desgastante. Mas no fim deu tudo certo. Por quê? Como eu disse, operação e manutenção bem alinhada. Então a gente conseguiu fazer o negócio funcionar bem direitinho, certo? E aí é o gancho para a gente começar eu chamo de bate-papo, né? Está como palestra, mas eu chamo de bate-papo. Eu espero que a gente consiga interagir. Levantem a mão, façam perguntas. A Gabi pode passar para mim daí direitinho as perguntas, certo? E aí vamos começar. Eu vou compartilhar com vocês a pequena apresentação que eu fiz. Gabi, tu quer colocar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Não, fica à vontade. Certo, vamos compartilhar. Espero que vocês gostem, espero que a gente saia daqui com bastante informação, tá? E aí eu vou usar uma fala que a minha colega de trabalho, Daiane Porto, fala muito para mim, assim, se vocês me perguntarem alguma coisa que eu não sei, eu conheço alguém que sabe. E aí a gente responde para vocês, tá certo? Vou compartilhar aqui a apresentação para a gente começar logo isso daí. Estão conseguindo ver? Ainda não. Deve ter. Ainda não?
Não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se vai. Deixa eu ver se vai partilhar. Tá. Foi agora, Gabi? Agora eu estou vendo o seu computador, sua tela inteira do computador. Não está conseguindo ver o compartilhamento? Não, quer dizer, eu estou, mas é sua tela inteira. Se você abrir, eu consigo ver. Eu estou vendo a pasta aberta só, com vários tá dando para ver todos os slides. É agora. Todos, mas não um slide. Abriu agora ou não? Não. Eu acabei de abrir. Tudo. Não. Saiu tudo? Vamos tentar de novo, então. Ah, que loucura. Vamos lá. É sempre assim. A gente acabou de testar e funcionou. É incrível isso. Vamos ver se vai agora. Foi. Perfeito. Foi. Então tá excelente. Se foi, tá excelente. Vamos lá. Então tá, gente. A gente vai começar aí a falar, então, sobre os desafios do saneamento. Tá? A Gabi me fez a proposta para falar sobre isso com vocês. E aí a gente vem com a manutenção dos sistemas de água e esgoto, que é extremamente importante nos sistemas de água e esgoto das cidades. Eu venho assim, trago para vocês uma apresentação, acho que é um básico que todo mundo sabe, e aí eu coloco, deixar bem claro que a gente vai explorar algumas partes dos sistemas de água e água residual da saúde pública, tá? E vamos discutir um pouquinho os desafios da manutenção dos sistemas aí e colocar o que é importante, o que não é, o que a gente pode prevenir, o que a gente pode usar, tá? Espero que todo mundo fique muito feliz, fique interessado e com vontade de aprender mais sobre isso. Então, só uma pequena introdução para vocês. A gente sabe que a água é um bem precioso para todo mundo, tá? O saneamento básico garante saúde, que cada tantos dólares investido em saneamento básico, a gente economiza um tanto em saúde, tá? E aí, mostrar para vocês o que é essencial para a gente, o saneamento. A gente consegue prevenir N doenças, a gente consegue fazer com que uma cidade consiga se desenvolver tanto educacionalmente como culturalmente. Então, o meio acaba influenciando o indivíduo. Aí eu vejo muito isso em várias cidades, principalmente em Joinville, que é uma cidade teoricamente extremamente rica, com grande poder aquisitivo, e em áreas ricas da cidade a gente vê comunidades de às vezes 70, 80 casas, extremamente pobres, sem saneamento básico, sem água, sem esgoto, enfim, sem uma fossa para conseguir tratar aquele resíduo que eles geram, sem coleta de lixo. Então, é bem, bem complicado para a gente. Então, tem todo um trabalho aqui na cidade com educação ambiental justamente para isso, para a gente conseguir suprimir esse tipo de problema e tentar trazer qualidade de vida para todo mundo. A gente tem uma frase que a gente usa aí, que saneamento básico é qualidade de vida. Eu estou entregando qualidade de vida para as pessoas, não estou entregando só água, certo? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho aí dos desafios da manutenção do sistema de abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário. Então, eu separei por tópicos aí para a gente discutir um pouco. Eu vou falar um por um. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, Gabi, se quiser interromper, por favor, fica à vontade, tá? Para a gente poder interagir o máximo possível. Então, eu trago assim para vocês, trago envelhecimento da infraestrutura dos sistemas de abastecimento, que aí são as tubulações e equipamentos antigos mais propensos a falhas. Então, assim, a gente sabe que no Brasil a gente tem muito sistema antigo. Eu digo para vocês assim, eu vou usar como exemplo a cidade de Joinville, que é onde eu trabalho há muito tempo. Já trabalhei na cidade de Itajaí, que é a região de Santa Catarina. Então, Joinville tem o sistema hidráulico da cidade aqui em torno de 1950, 1960. Então, a década de 50 que foi feita a maior parte da tubulação da cidade, as adutoras todas. E a grande maioria das adutoras, elas são todas de ferro.
Aí vocês imaginem o tempo que a gente fica trabalhando com isso daí, com várias intempéries, pressurização, despressurização, corrosão, o tipo de produto químico que a gente usa na água, sabe? O que acontece? A gente chegou num ponto aqui que a gente começou a utilizar PAD, porque tinha tubulação que a gente encontrava, tem um vazamento em tal local. Chegava no lugar, tu ia estaquear a adutora, ela amassava ou ela cortava inteira, porque já não existia mais parede da tubulação. Simplesmente ela estava um milímetro só de parede, prestes a dar um vazamento muito maior, prestes a romper. E aí isso daí começou a gente, em meados de 2006, mais ou menos 2007, a gente tinha cerca de 62% de perda de água no sistema. Isso era muito crítico para a gente. E aí começou um trabalho todo aí de distribuir a cidade por distritos, e a gente começava a buscar vazamento, e todo tipo de vazamento que a gente achava na cidade, a gente começava a consertar. Se era uma adutora muito grande, fazia-se todo um projeto, todo um trabalho para conseguir substituir essa adutora por PAD. Tá? E aí agora a gente está usando também para substituição de algumas tubulações os sistemas não destrutivos. Então a gente coloca lá como se fosse uma topeira, ele cava por baixo, tudo com câmera e com sensoriamento remoto para conseguir fazer isso daí funcionar. Então, assim, é algo que se faz em Joinville, é algo que tem sido feito também na cidade de Itajaí, é a substituição das tubulações. Eu não sei como que é onde vocês moram, tá? Mas a gente investe muito nessa parte de distribuição de água aqui na cidade, porque, querendo ou não, é um dos carros-chefes que a gente tem, além da produção de água. E aí eu volto a dizer, eu tenho que ter uma equipe muito qualificada, eu tenho que dar treinamento, tenho que dar condições de trabalho para a operação produzir uma água de qualidade, eu tenho que ter uma equipe de manutenção qualificada e treinada, e com todos os equipamentos possíveis para conseguir atuar e entregar também na casa de cada um uma água de qualidade e evitar perda. Atualmente, a gente está em 2024. Então, lá em 2005, 2006, a gente tinha 62% de perdas. Atualmente, a gente está na faixa de 36% de perda de água no sistema todo. Tá? E aí, para a gente, é uma vitória. Isso daí, cada 0,1% que a gente consegue diminuir, isso daí é uma comemoração para a gente, porque isso faz parte do todo o processo aí dos desafios do sistema de abastecimento. Tá? Outra questão vem o crescimento populacional, que aumenta a demanda de água e esgoto e pressiona a capacidade de sistemas existentes. A gente, há pouco tempo, também inaugurou uma das maiores estações de tratamento de esgoto aqui em Joinville, justamente pelo crescimento demográfico da cidade. Tá? E aí é uma coisa que influencia, algo que influencia muito. Nós temos uma região industrial muito boa, muito grande, temos fábrica da BMW, temos fábrica da Chevrolet aqui na região, e aí isso aí, querendo ou não, acaba causando um aumento populacional nas cidades também circunvizinhas, e nós vendemos água para a cidade vizinha também. Então, que ela não consegue suprir a necessidade por si só, e aí a gente acaba vendendo um pouco de água. O que acontece? Nós temos algumas situações aqui que esse foi ano passado, a gente começou também um projeto para fazer uma mudança, algumas manobras no sistema de abastecimento, justamente para suprimir também a questão da demanda de água em alguns bairros. Nós temos um bairro aqui em Joinville, que é o bairro com a maior densidade demográfica da cidade. Então, é o bairro que mais tem moradores, que mais tem ligações de água. E aí, ao mesmo tempo, é o maior bairro da cidade e é um bairro que eu não tenho cota. Eu não tenho um morro para colocar um reservatório para suprir esse bairro. Então, eu tinha muita falta de água e era semanal. Então, chegava final de semana, chegava horário de pico, muitas vezes faltava água no fim da rede, na ponta de rede desse bairro. E aí acabava ocasionando várias reclamações. A gente tem lá contabilizado 300 reclamações, muitas vezes, em função dessa falta de água. O que foi feito? Foi feito todo um estudo dentro dos distritos que a gente distribui aqui, para conseguir ver os vazamentos, ver o que tem de pressão na rede. E algumas manobras foram feitas em alguns reservatórios para conseguir suprir essa necessidade.
Hoje em dia, nós não temos cota para colocar um reservatório, mas nós temos mais 2 reservatórios abastecendo essa região, o que nos traz bastante tranquilidade agora. Então, a gente não tem mais problema de desabastecimento, isso é excelente para a gente. Assim como a gente tem todo o sistema de esgoto agora com a nova ET instalada, construída e instalada, que foi inaugurada, que consegue tratar o esgoto da cidade com as elevatórias e evita que tenha despejo de resíduo na Baía de Babitonga, que é uma baía que tem mais de 20 ilhas aqui, que tem espécies endêmicas, tem espécies do local. Então, eu tenho uma espécie de golfinhos, que é a toninha, que se chama toninha, que ela só existe aqui. E ela estava ameaçada de extinção justamente em função de caça e de poluição das águas. Então, a gente consegue também evitar esse tipo de coisa. Então, a gente trabalha com o sistema de abastecimento, a gente trabalha entregando qualidade de vida, saúde para as pessoas, e ao mesmo tempo a gente preserva o meio ambiente. Então, assim, existe um equilíbrio de sustentabilidade e o sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Gabi, tem alguma pergunta, alguma coisa? Que eu estou direto na apresentação, estou só falando. Não, fica à vontade. Por favor, tá bom. Outra coisa que influencia muito também, eu vejo muito, a gente viu muito na pele aqui, falta de recurso financeiro. E, para mim, isso daí é um dos principais também que influenciam muito no sucateamento, vamos colocar, dos sistemas de água e esgoto. Tá? Então, a alocação insuficiente de recursos limita a capacidade de realizar reparos e atualizações. Isso é verdade. Se a gente não tem recurso para comprar um equipamento decente, se a gente não tem recurso para comprar tubulações, para comprar máquinas para fazer bombas, macromedidores, sistemas de TMC, que a gente chama, que são os distritos de macromedição que a gente tem aqui. Então, esse tipo de coisa é algo que influencia diretamente. Então, tem que ter uma alocação de recursos para os sistemas de abastecimento. Algo que eu vejo muito também em alguns locais, não sei se é o que acontece na região de vocês, mas eu já vi muito sistema de abastecimento que tu não tem alocação de recurso em operação de estação, em tratamento de água, em estações de tratamento, para melhorar as estações ou para atualizar elas, e no teu sistema de distribuição de água, então no teu sistema de coleta de esgoto, nas ETS também, justamente porque quem está lá em cima, quem é o cara que manda, que tem a caneta para assinar e diz assim, ó, vamos comprar, vamos fazer uma licitação, é uma pessoa que não tem capacidade técnica para isso. E aí é um problema muito grande. Tá? E aí eu já trabalhei em alguns lugares e conheço sistemas que o cara que comandava toda a parte de tratamento e distribuição, ele tinha formação em administração. Então é bem complicado assim para entender como funciona, qual que é o calcanhar de Aquiles de cada área para conseguir alocar recursos. Aqui onde eu trabalho, a gente tem um acordo coletivo, tá? E faz parte do código de ética da empresa, faz parte do nosso código da empresa, que para você ser um coordenador de tratamento de água, você tem que ter formação na área e você tem que saber sobre isso. Para você ser um coordenador, um diretor técnico, um diretor de água, tu tem que ter formação na área, tu tem que ter know-how para poder chegar e dizer assim, não, eu consigo assumir isso aqui e consigo fazer. Tem que ter o mínimo de conhecimento para, pelo menos, entender como que funciona e para entender qual que é o nosso problema, onde que a gente precisa alocar recursos para conseguir fazer as coisas funcionarem. Tá? Então, essa é a minha realidade, e gostaria muito que fosse a realidade do Brasil inteiro, tá? Que tivessem pessoas que justamente conhecessem do assunto. Mas também, não muito longe daqui, tem uma cidade que eu conheço, que eu fui conversar com o pessoal numa visita que eu fiz, e o cara me falou assim, o cara que é diretor, nosso diretor aqui, ele é formado em design. Falei, tá, qual que é não consegui entender, mas não tem nexo isso, sabe? Aí é tudo por questão política, e aí fica bem complicado da gente conseguir fazer as coisas funcionarem, tá? Dúvidas, fiquem à vontade, Gabi pode me interromper também. E aí a falta de conscientização,
E outra que é a falta de conhecimento sobre a importância da manutenção que contribui para o descarte inadequado de resíduos e uso ineficiente da água. E aí, junta, já puxa o gancho do que eu falei. A falta de conhecimento de quem está à frente de tudo, quem está à frente de uma equipe, pode causar um problema muito grande, não só para a equipe, como para a organização toda. E aí eu vejo um problema, tá? Porque tu acaba desmotivando a equipe, tu não sabe se tu precisa treinar, se tu precisa dar suporte, enfim. E eu acredito, como eu já falei algumas vezes aqui na apresentação, eu acredito muito que operação e manutenção são um dos carros-chefes do sistema de abastecimento de água e do sistema de esgotamento sanitário. Eu já trabalhei na operação, trabalho com equipes de operação, tenho equipes de operação comigo também, na minha hierarquia, e eu vejo muito isso. A gente tem que ter um contato direto com eles, a gente tem que saber qual é a necessidade de cada um ali dentro para conseguir suprir essas necessidades todas. Certo? Posso passar para o próximo? Podemos pular mais um? Fechou. Então tá. Aí vamos lá para os impactos da falta de manutenção. Então tá, a gente começa com a contaminação da água. Vazamento e falhas podem levar à contaminação da água potável por agentes patogênicos. Então, a gente se fala muito em questão aqui em Joinville, se fala muito em questão da tubulação de água e esgoto distantes uma da outra. Mas já pegamos várias tubulações antigas pela cidade, com tubulação de água passando e esgoto por cima, e aí tem um rompimento na de água, o esgoto está vazando, faz um conserto e acaba entrando na tubulação, e tu pode ter algum tipo de problema. Assim como também a gente tem muito problema de, a pessoa tem, a casa dele é grande, tem como se fosse um sítio, recebe água da rede, e aí tu vai ver dentro da casa do cara, enfim, o terreno do cara está rompida, a rede está rachada, está quebrada, enfim, e o cara tem uma fossa do lado. Isso aí é um problema muito grande. E a gente pode ter contaminação também da água na hora que tu vai fazer o próprio conserto de água, tubulações muito grandes. É normal entrar um pouco de terra, é normal entrar um pouco de água suja, e tu acaba contaminando a água potável com agente patogênico. E aí nada mais incrível do que o cloro para resolver esse tipo de problema. Tá? Uma coisa que eu vejo também em questão de contaminação de patogênico. Se porventura eu tenho ou na estação, ou então próximo do local do vazamento, contaminação com Cryptosporidium, que é a portaria 888 bate muito, né, que é o cisto de Cryptosporidium e giardia. Isso para a gente que trabalha com saneamento é um problema gigantesco. Tá? Isso daí é algo que tem que ter muito cuidado, principalmente nas estações, a gente tem bastante cuidado na água bruta. Então, na nossa região, a gente não tem quase incidência. Se não me engano, nos últimos 6 ou 7 anos que a gente faz análise aqui, a gente não tem incidência nenhuma na captação de água. Então, para a gente é muito tranquilo. Tá? Enfim, sobre a contaminação de água, a gente pode ter contaminação do manancial também com vazamento de galerias aí, de esgoto, enfim, de elevatórias de esgoto, um transbordamento de elevatória de esgoto. Uma coisa que acontecia muito em Joinville aqui, nós estamos lá no nível do mar. E aí acontece que a maré alta, a gente estamos assim, só para entender, a gente está mais ou menos uns 30, 40 quilômetros do mar, mas ele influencia bastante, porque tem o rio Cachoeira, ele desemboca na Baía de Babitonga, e aí acaba dando maré alta, ele não consegue desembocar, e aí volta a água para dentro do sistema de drenagem. O que acontecia antigamente? Quando voltava a água, tinha maré alta, algumas das elevatórias transbordavam um pouco. E aí tinha um problema bem grande com isso daí. Aí foram colocadas válvulas e sensores para evitar esse tipo de coisa. Hoje em dia a gente não tem mais isso. Mas tu acabava contaminando o manancial, tu acabava contaminando o solo quando ocorria transbordamento. Então são algumas tecnologias que a gente acaba utilizando no sistema, justamente para evitar problema. E aí uma questão que vem muito grande. Falta de manutenção em válvula, falta de manutenção em sistemas de segurança, dá problema. Tá? A gente vai falar agora quando chegar na parte de inundação e alagamento. A gente vai se estender um pouquinho nisso daí. Tá? Degradação ambiental, transbordamento de esgoto sem tratamento adequado pode poluir rios, lagos e outros corpos d'água, que foi o que eu acabei de falar agora que acontecia.
aqui. Aumento de custos, a falta de manutenção preventiva pode levar a falhas mais graves e dispendiosas no futuro. Também foi falado agora. Se eu não aloco recurso para conseguir fazer uma manutenção com equipamento bom, sabe, com um sistema de segurança, ok, se eu não tenho dinheiro para fazer isso, se eu não tenho recurso para fazer isso, assim, ó, é inevitável, a gente vai ter problema lá na frente, e aí uma coisa que eu tenho muito para mim, eu falo muito para a equipe, é muito melhor a gente prevenir do que a gente corrigir, porque a correção é muito mais cara. Entende? Ela é mais cara por quê? Porque eu tenho, além de corrigir um equipamento, eu tenho que consertar o equipamento, eu tenho um problema muito grande. Quando é sistema público, eu tenho que fazer licitação. Uma licitação, muitas vezes, demora 90 dias para sair do papel e mais 90 ou mais 60 dias para me entregar o equipamento. Então, eu fico 5, 6 meses sem aquele equipamento, porque eu não fiz uma manutenção preventiva que talvez iria me custar 15% do valor que eu vou ter que desembolsar agora. Então, isso também é algo que a gente tem muito dentro das estações. A estação é um organismo que não pode parar. Tá? Isso a gente tem para a gente. A gente teve um caso muito crítico que foi no final de ano, que é o maior consumo de água aqui também, em janeiro, e uma bomba deu problema, a bomba de captação deu problema, e aí para mandar arrumar, é uma faixa de uns 600 mil reais, se não me engano. Ia ter que trocar motor e, enfim, um monte de coisa da bomba. E o rotor, e quebrou um monte de coisa, porque não tinha manutenção preventiva. Ela pegou fogo por atrito e acabou danificando bastante ela. Nós ficamos aí trabalhando 6, 7 meses sem essa bomba, no limiar de dar algum problema. Por quê? Porque não tivemos manutenção preventiva. Tá? Então, isso serviu de exemplo para a gente, serviu de lição. A gente faz, toda vez que dá um problema grande, que a gente vê que poderia ter resolvido de outra forma, o que é feito aqui? Nós fizemos reuniões de lições aprendidas. Pô, eu tive esse problema. Então tá. A gente teve esse problema. O que a gente poderia ter feito antes de acontecer isso daqui para conseguir resolver, ou então para não deixar que acontecesse? Daí vai lá, faz uma reunião de lições aprendidas. É quase um 5W2H que a gente faz, 5... elenca tudo que poderia ter sido feito, que deveria ter sido feito, aí chama a equipe de manutenção, chama a equipe de eletromecânica, equipe mecânica, operação, então a gente envolve todo mundo, a gente envolve engenheiro, envolve operador, envolve técnico em elétrica, técnico em mecânica, justamente para tu ter um vislumbre de cada um dos lados, assim, ó, por que na operação eu deveria ter feito isso, o cara da engenharia deveria ter feito isso com preventiva, sabe? Às vezes o cara da operação diz assim, ó, pô, passei ali, a temperatura da bomba está um pouco mais alta do que o normal. Então, é esse tipo de conhecimento que a gente tem que começar a disseminar, a gente fala, da base até o topo na hierarquia das organizações de saneamento. Conhecendo cada um, conhecendo o que cada um faz, tu consegue trazer um engajamento, dizer assim, cara, a gente faz a mesma, a gente está aqui para fazer a mesma coisa, sabe? A gente está aqui em busca de enviar água com qualidade, enviar qualidade de vida para a tua casa, para a minha, para a casa do parente, enfim. Então, isso é interessante para caramba. A gente trabalhar isso daí com as pessoas, sabe? E aí, se cada um sabe o que faz, cada um sabe o seu propósito dentro do seu cargo, dentro do que está fazendo, foi excelente. A gente consegue evitar muitos problemas, é o que a gente tem feito aqui, sabe? A gente mostra para cada um qual que é o propósito. Pô, cara, tu viu que a bomba está com um barulho diferente, tu viu que a bomba está com uma temperatura diferente, pô, tem uma vibração diferente aquilo ali. Então, aí a gente acaba recebendo a informação, e aí, se a gente não consegue tratar isso daí, passa para a parte eletromecânica, passa para técnica em elétrica, enfim, engenheiro, e consegue resolver o problema antes de acontecer. Nós já passamos por N coisas aqui, já tivemos um monte de problemas em relação à falta de manutenção, foi devagarzinho, né? A gente fala, já passo de tartaruga. Eu trabalho de formiguinha para conseguir fazer funcionar. E aí eu venho para a parte de inundação e alagamento. E aí isso é algo que, para mim, é bem complicado, porque, querendo ou não, eu sou do Rio Grande do Sul, tenho família no Rio Grande do Sul, tá? E aí me acontece uma enchente, pô, hercúlea, assim, que ninguém esperava,
e acaba danificando aí 470 cidades no estado, mais ou menos, 417 cidades. Tá? E o que aconteceu? O pessoal fala, o que foi que houve? Algumas cidades realmente não tinha muito o que fazer. A carga de água hidráulica foi gigantesca. A Lagoa dos Patos, que é onde desemboca toda a água do sistema, não tinha como dar vazão suficiente para aquele montante de água. E aí, justamente nesse mesmo período, tinha uma frente fria subindo do sul para cima, para o sul para o norte, com um vento de 100 km por hora, empurrando toda a água para cima de volta. Aí, enfim, algumas cidades realmente não tinham muito o que fazer, algumas cidades foram levadas embora praticamente, o rio mudou o seu curso. Só que daí o que entrou em evidência bastante foi a cidade de Porto Alegre, que é a capital do estado, que teve uma enchente grande pra caramba em 1941, tá? E aí, a partir daquele momento, a partir daquele ano, foram feitos vários projetos, várias conversas e estudos justamente para evitar que aquilo acontecesse. Foi contratada uma empresa alemã para fazer todo o sistema de proteção, construir o tal do Muro da Mauá, que é um muro que circunda praticamente metade de Porto Alegre, e que ele estaria apto a aguentar até 6 metros de nível, tá, do rio. O rio normal, ele transita na faixa de 1 metro e pouco, 2 metros, e ele chegou a quase 6 metros, foi 5,40, se não me engano, agora nessa enchente que ocorreu. E aí o que acontece? Colocou muita gente desabrigada, matou muita gente, matou muito bicho, tá? Acabou com o sonho de muita gente. E aí a gente acaba caindo daí naquela questão, tá, mas por que ocorreu isso daqui? Para vocês entenderem, Porto Alegre tem, se eu não me engano, 24 sistemas de esgotamento de água da cidade. Ou seja, são 20 e poucas casas de bombas para evitar a inundação. Cada casa de bomba tem a capacidade para jogar fora 10 mil litros por segundo de água. Tá? E aí, tu pensa o seguinte, bom, Porto Alegre tem todo o sistema de segurança, tem válvulas por gravidade, tem comportas, pô, não vai acontecer nada de errado. E aí aconteceu. Tá? Porque o que foi que houve? Porto Alegre tem um monte de casas de bombas, e aí, na hora que precisou, funcionaram só 4. 20 e poucas, 4 funcionaram. E aí, isso é um problema muito grande. Comportas que deveriam conseguir levantar com a mão, que não levantava nem com um caminhão Munk, para puxar a comporta que não tinha jeito, que não saía. Também falta de manutenção. E justamente as válvulas que são as válvulas de gravidade, que quando o nível do rio sobe, o que acontece? Ela vem, sobe junto com o nível e tranca a entrada de água para a cidade e joga para o sistema de drenagem. As válvulas estavam trancadas, elas não conseguiam subir, justamente também por falta de manutenção. Aí colocou em xeque aí o governo do estado, colocou em xeque a prefeitura da cidade, que não estava alocando recursos para isso. E aí a gente cai numa questão muito complicada, porque assim, o governo joga para o município, o estado joga para o município joga para o estado. E aí quem é afetado é a população. Independente de quem tem responsabilidade ou não, quem é afetado é a população. O que acontece? Faltou manutenção, a justificativa foi que a manutenção é muito cara desse sistema. Então aí eu me pergunto o seguinte, por que eu vou colocar um sistema que aí não faço manutenção dele, porque eu acho que ele vai funcionar eternamente, e aí chega num ponto que eu preciso e nada funciona. Tá? A gente teve rompimento depois das comportas que tem nesse muro da Mauá, que tiveram que colocar tanque de guerra para tentar conter o rompimento, não conseguiram também. Então, Porto Alegre, principalmente, foi o maior exemplo da década, dos últimos 30, 40 anos, que a falta de manutenção causou uma devastação na cidade. Tem lugares na cidade que tinha 3, 4 metros de água. Gabi, tem alguma pergunta? Sim, Afonso, fica à vontade. Só uma colocação. E aí fizeram uma coisa sensacional, né, esse mês. Trouxeram uma equipe da Holanda para ver qual era, o que poderia ser feito. Os holandeses olharam, examinaram e disseram o seguinte: o sistema é fantástico, só que precisa cuidar dele. Só que ele precisa cuidar, caramba.
Essa é a realidade do nosso, infelizmente. Sim. Correto? Isso aí, esse sistema é um sistema alemão, né? Esse estudo foi feito, os alemães vieram para Porto Alegre para justamente implantar o sistema, e os caras garantiram que isso nunca ia ter problema de inundação se tivesse funcionando. Mas nunca teve. Se você fizer manutenção, não tem. Os holandeses disseram. Não tem, pô. E aí tu vê a situação que tu botou. Nós pagamos holandês para vir aqui. E aí Porto Alegre é uma cidade que tem 2 milhões e poucos habitantes, 2 milhões e alguns mil habitantes aí, e metade da cidade praticamente sem abrigo, sabe? Porque inundou tudo. É complicadíssimo isso aí. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Ou desculpa, já que eu vou deixar para o final só nesse ponto, eu acho muito importante colocar que mesmo que se fala que tivesse feito as manutenções e que realmente tudo tivesse ocorrido conforme os holandeses esperavam, a gente está no cenário que a gente está tendo mudanças climáticas imprevisíveis, né? Então, hoje, nada que a gente não está conseguindo prever, né, qual que é o impacto de certas ações do meio ambiente, né? Eu acho que isso é muito importante colocar, porque daí isso reforça ainda mais o que o Felipe falou, né, que é a gestão de risco e a importância da manutenção. Então, tá tudo nessa coisa de virar aí, né, a Alexia, a Siri, não sei o quê, só que manutenção é sério, tem que ser gente, né, capacitada, e ela é o coração da estação. Se não investir, pode automatizar, pode fazer o que for. Sim. Só que o AI ele não consegue prever, né? Ainda precisam da gente, né? Acho que isso é importante. Não vai substituir as pessoas, né? Isso é fato. Isso, substituir as pessoas, a gente não vai conseguir. Isso é um fato. E é isso que a Daiane falou, a questão climática influencia muito, a gente vem passando por muita influência climática. Pô, agora veio, pelo menos a gente recebeu um comunicado aqui, que esse inverno na região sul vai ser o inverno mais quente dos últimos 20 anos. Então, assim, a gente imagina, e aí a gente sabe que o inverno quente automaticamente é um verão muito chuvoso. Só que em Joinville, pra vocês terem ideia, assim, Joinville, no ano de 2020, se não me engano, 2021, dos 365 dias do ano, choveram 212 dias, se não me engano. É uma cidade que chove demais, gente. Quem não está acostumado começa a criar membrana no meio dos dedos e vira sapo aqui. E é difícil, sabe? Mas, enfim, e aí a gente vai vendo ao longo dos anos a mudança climática, aquecimento global, enfim, e isso influencia muito também. E aí assim, a questão até do próprio aquecimento, que eu digo assim, tá no inverno que era para ser um inverno frio, começa a ficar um inverno quente. Para a gente, 23 graus no inverno, não existe aqui, é raro. O nosso inverno é de 15 graus. Aí tu imagina, eu tenho aí um inverno inteiro com 20 e poucos graus, aí entra um verão de 40, como já teve aqui, 47 graus. A tua tubulação de ferro que tem, abandona, ela pede desculpa por existir. As tubulações mais antigas que a gente tem. E aí tem muito rompimento, porque tem trânsito de caminhão em algumas rodovias, algumas vias aqui, e tu acaba com muito rompimento. A gente teve no verão passado, num dia que deu, se não me engano, 42 graus, a sensação térmica 50, e o ônibus passou por cima, numa avenida principal, passou em cima da tubulação, a tubulação de, se não me engano, 400 ou 600 milímetros rompeu, com mais ou menos uns 40 MCA de pressão. E jogou água, arrancou tijolo, arrancou pedra, arrancou tudo, jogou, quebrou vitrine, enfim, sabe? É muito complicado. E aí, assim, voltando para Porto Alegre, então, como disse o Alfonso também, os holandeses chegaram aqui e disseram, não, o sistema de vocês, excelente. Qual é o problema? Falta de manutenção. Tá? E aí, como eu já falei, vou bater de volta nessa tecla, porque não tem alocação de recurso, porque talvez não tenha alguém treinado para trabalhar com esse tipo de válvula, sabe? E aí, porque também fica muito bonito eu colocar um sistema de proteção, um sistema que evita alagamento, e, excelente, muito lindo. Não adianta botar uma Ferrari e botar o cara para fazer a manutenção que sabe dirigir um Fusca, né? E não sabe dirigir uma Ferrari. Aí é complicado também. A gente, além de colocar equipamento de proteção, um sistema de
de proteção de inundação e alagamento, a gente tem que também entregar para esse cara que vai trabalhar com isso e dar segurança para ele dizer assim, cara, tu vai trabalhar com esse sistema, mas aqui nós vamos te ensinar como é que faz, a gente vai te mandar para aprender e tu vai disseminar isso para os outros aqui dentro, justamente para isso, para tu criar um vínculo, para tu criar um engajamento entre as pessoas e dizer assim, vamos fazer, vocês têm um propósito aqui dentro, nós temos um propósito, sabe? Cada um aqui vale, não é como se fosse, cada um aqui é um número, não são números, vocês são pessoas essenciais para o sistema, a gente precisa disso, para entregar qualidade de vida para as pessoas. Alguma contribuição, pessoal? Alguma pergunta? Vou seguir, então. Manutenção preventiva, que a gente vem falando agora, a chave para a sustentabilidade. Então, aí a gente tem alguns pontos que a gente pode abordar. Daí eu venho com a questão de inspeções regulares, identificar e corrigir problemas em potencial antes que se tornem mais graves. E foi o que eu falei antes para vocês. Não necessariamente o cara que vai identificar o problema, o cara que vai passar uma informação, vai ser o próprio técnico de manutenção ou vai ser o engenheiro. Aí que eu digo, a gente passar a informação, instruir, dizer assim, isso aqui funciona assim, a gente não precisa ensinar como mexer, mas a gente pode chegar para o cara que opera o sistema de água e não entende como é que funciona tal equipamento, isso aqui funciona assim, essa bomba aqui, não pode ter vibração, essa bomba não pode mudar, se tiver um barulho diferente do que está agora em funcionamento, talvez a gente tenha um problema, tá? Se tiver barulho de alguma coisa batendo, talvez a gente tenha problema, tem que desligar. Então, esse tipo de coisa evita muito problema. A identificação, sabe? Aqui a gente tem o problema, pode ter cavitação de bomba, só que são bombas de 400 cavalos de potência, tá? E aí temos o prédio administrativo de 4 andares do lado. Quando cavita, são 8 bombas em linha funcionando, e aí, aliás, desculpa, são 8 bombas em linha e 6 funcionando, de 400 cavalos, mais ou menos. Quando cavita 4 bombas daquela ali, dá vontade de deitar em posição fetal e chorar, porque treme o prédio inteiro, sabe? Só que o operador que é novo, por exemplo, já não sabe disso, porque é raro acontecer agora. Tá? Mas tem que dizer para ele, cara, começou a sentir tremer o chão, alguma coisa, passou aqui, tá com barulho estranho, tá com barulho de ar na tubulação, avisa a gente, desliga a bomba, sabe? Da mesma forma que a gente fala, aconteceu uma manutenção na rede de água na cidade, precisamos religar uma bomba na estação. Então, é essa orientação. Cara, liga devagar, não liga total. E tem inversor de frequência justamente para conseguir restringir um pouco a pancada que dá no sistema. Então, tu evita transiente hidráulico, tu evita rompimento de rede de novo. A gente já teve casos de arrumar uma rede de 400 milímetros, e aí, pode ligar. Daí o pessoal foi lá e ligou a sexta bomba aqui, deu 120 MCA de pressão e arrancou a outra parte que era mais frágil da tubulação. Tá? Então a parte que foi feita a manutenção ficou inteira e a outra parte mais fragilizada foi arrancada, então a gente teve mais uma manutenção de 6 a 8 horas. Então são alguns probleminhas assim, que a gente consegue evitar justamente informando as pessoas. Tá? Limpeza e desobstrução de tubulações também, evitar entupimento e garantir o fluxo adequado da água. E aí isso aí vale também, além das tubulações que distribuem água para a cidade, assim como as tubulações que coletam esgoto, eu coloco também nessa jogada toda as tubulações de produtos químicos que a gente dosa nas estações, tanto de esgoto quanto de água. Ter um controle sobre isso aí também, ter um programa de limpeza, um cronograma de limpeza, vamos fazer uma limpeza semanal. Quem usa hidróxido de cálcio em solução aquosa, utiliza esse cara aí, dependendo da qualidade dele, ele vai causar incrustação na tua rede de dosagem. Então, vai lá, faz uma limpeza semanal. Tá? Eu vou usar um exemplo nosso aqui também. Como eu falei para vocês, é licitação, então o menor preço ganha, enfim. A gente trabalhava com uma empresa muito boa, e as nossas bombas, elas trabalham com estatores, e aí o hidróxido de cálcio, solução aquosa que a gente utilizava aqui para correção de pH, com a empresa X, eu trocava uma estatora a cada 6, 7 meses, muitas vezes trocava justamente como prevenção, não porque tinha necessidade. Tá? E aí a nossa compra justamente era para isso, a compra de estatoras era justamente para suprir necessidade de troca a cada 6 meses.
Houve outra licitação, a empresa Y ganhou, a empresa Y atendia os requisitos até então, pelo menos na primeira amostragem que foi feita. A gente começa a dosar o produto, a gente começa a dosar o hidróxido de cálcio, solução aquosa, e aí, para nossa surpresa, primeira semana tivemos que trocar duas estatoras, uma de cada bomba. Aí, deve ter sido algum problema, então vamos ver como é que vai se comportar. Aí eram estatores que estavam teoricamente novos, semi-novos, aí, com 3 meses de uso. Aí deu mais uma semana, troca de novo, que está dando problema. Para vocês terem ideia, assim, a gente teve o nosso estoque de 2 anos de estatoras das bombas consumido em 2 meses. Tá? E aí um grande problema é tu conseguir tirar um cara desse de um contrato. É bem complicado. Porque a gente chama, a gente conversa, a gente tenta resolver o problema, faz N estudos aí para ver o que pode ter ocorrido, enfim, mudamos ponto de dosagem, mudamos todo o sistema de dosagem também, tubulação, tudo, e chegamos à conclusão que não adiantava nada, tinha que dosar durante 6 horas, limpar todo o sistema, dosar durante 6 horas, limpar todo o sistema. Foi esse a solução que a gente encontrou para conseguir evitar de perder estator a cada semana. Então, é bem complicado também. Então, a questão de limpeza e desobstrução das tubulações de dosagem de produto químico na estação é justamente pela má qualidade também dos equipamentos, dos produtos químicos que a gente usa. Então, depende muito da qualidade do que tu está comprando. Eu ficaria muito feliz se eu dissesse assim, não, aquele cara ali eu quero comprar porque eu tenho certeza que a qualidade é muito boa, mas não é essa a nossa realidade. Quem trabalha com empresa pública sabe que a realidade é completamente diferente. E a tubulação de água também. Tá? A gente tem algumas marcas de tubulação aqui que tu bate o olho e sabe que vai dar problema. Tá? Isso aí já tem, pra gente, já está enraizado aqui. Outra coisa que não faz parte da questão de manutenção preventiva, mas que eu tive a oportunidade de presenciar também. Eu fui chamado para uma consultoria, vamos dizer assim, no start de uma estação de uma empresa privada, e aí eles disseram, a gente está com muito problema, não tem pressão suficiente na rede, eu estou com resíduo de barro na minha tubulação, na ponta de rede, as caixas d'água das empresas estão enchendo de terra. Aí conversa vai, conversa vem, e eu perguntei, vocês estão usando alguma coisa? Tem ferro e manganês no poço que vocês pegam água? Tem ferro e manganês. Eu falei, tá, como é que vocês tiram? A gente usa ortopolifosfato. Que bom. Eu particularmente, já trabalhei com ele. Ele é muito bom porque ele deixa a água limpíssima, né? Não tem residual de ferro e manganês. O problema é que se tu parar de usar ele tudo que ele jogou para as paredes da tubulação, principalmente se a tubulação for de ferro, o que vai acontecer? Vai começar a sedimentar, e é a hora que tu bota a pressão na rede, e como é uma estação que não funcionava constantemente, era por batelada, ela funcionava durante 8 horas, parava 3, 4 horas, funcionava mais 8 horas, aí aconteceu o quê? Tu tinha o tempo de sedimentação dos resíduos, e aí tu tinha um problema que a hora que tu ligava de volta à estação, tu enchia as caixas d'água das outras empresas de resíduos. Daí tinha que fazer toda uma limpeza. Enfim. Então, assim, é o cuidado do uso dos equipamentos, e também a solução que eu falei para ela foi o seguinte, para de dosar o ortopolifosfato e faz limpeza de manhã, de tarde, de noite, antes de desligar a estação. Isso tem umas 3 semanas, aí resolveu o problema do resíduo na rede. A gente conversou mais algumas coisas também para resolver os problemas dela lá, que acabou dando um resultado bem legal. E a gente acaba resolvendo vários problemas deles, das outras empresas que recebiam água suja, tá? Justamente evitando de dosar um produto ou aquele. Eu trabalhei com ortopolifosfato em Itajaí, e eu via tubulações de 50 milímetros se tornarem uma tubulação de 10, depois de, sei lá, 2, 3 anos, porque a incrustação gigantesca, tu via direitinho as camadas de ferro e manganês se formando, tá? E acabavam fechando toda a tubulação.
Reparos e atualizações, estão garantindo a longevidade e eficiência dos sistemas, foi o que eu já falei para vocês. Que puder trocar e botar novo, faz isso. É uma coisa que a gente fez aqui, uma ação que foi bem bacana que a gente fez na cidade. Nós tínhamos 62% de perdas de água, então eu produzia, por cada 1 milhão de litros que eu produzia de água, eu perdia 620 mil litros, mais ou menos. Então, pô, é gigantesco o gasto disso daí, nosso gasto estava muito grande. O que foi feito? A gente distribuiu a cidade por distritos. E aí a gente fez o quê? Isolava aquela área, toda ela, e botava um macromedidor na entrada daquela área. Então a gente isolou a cidade em, se eu não me engano, 7 ou 8 distritos diferentes. E aí eu conseguia medir pressão, eu conseguia saber qual que era o fluxo de água para aquela vazão de água para aquela região. E aí, com um histórico de 3, 4 anos, aí, 2, 3, 4 anos, a gente consegue já ter uma ideia de quanto consome naquela região, quanto de pressão tem naquela região, e qualquer tipo de variação, a gente já consegue dizer, opa, peraí, tal região está com algum problema, a gente tem que ir lá fazer uma força-tarefa aí, fazer a rapaziada geofonar, e aí vai por área, vai geofonando até achar o problema. Tá. O que acontece? Aqui em Joinville a gente fazia muito conserto de ramal. Dava vazamento em ramal, que era a maior parte de perda de água que a gente tinha aqui era ramal de água. Tá? E aí a gente acabou colocando como regra que ramal não se conserta mais, não se faz remendo, o ramal se troca inteiro. E isso para a gente foi essencial para evitar perder mais água ainda. Isso daí foi um dos carros-chefes, além de distribuir a cidade em distritos, tu não remendar mais. Porque tu remendava um ramal e ele vazava de novo, e remendava, ele vazava de novo. Então a gente tinha muito retrabalho em relação a ramais. Então chegou à conclusão que, bota PAD, troca inteiro. Não se faz mais remendo, não se faz mais manutenção em ramal, simplesmente troca inteiro. Tu tá vazando o ramal, tá saindo da adutora, indo para casa do cliente, troca ele todinho. Não utiliza mais remendo, não utiliza mais reparo nisso daí. Certo? E aí monitoramento e controle, que é identificar o problema em tempo real e tomar medida corretiva imediata. Daí, assim, depende do lugar, depende do tipo de tecnologia que se usa. Aqui a gente tem um sistema de telemetria que eu tenho em cada bomba de captação de água, em cada bomba de recalque de água, a gente tem sensores. Eles me mostram quanto que ela está vibrando, se é normal aquela vibração. Então a gente já consegue definir alguns limites, alguns alertas, justamente para isso. Se ela está trabalhando na tal temperatura, se não está a temperatura ideal. E aí tem alguns alarmes que disparam e muitas vezes ela mesma desarma aquele equipamento justamente para evitar que ele entre em colapso. Tá? Então esse monitoramento e controle é excelente para a gente também. Só que tem que alocar recurso, vai gastar dinheiro com isso daí, são equipamentos que são caros para conseguir implantar, mas eu digo que a longo prazo se tem consegue obter lucro. Eu não sei se eu falei não quando eu me apresentei, eu sou diretor de gestão de riscos no Vitas, e aí o meu foco muito é em estação de tratamento de água, então controle dos processos e monitoramento justamente para evitar problema. Dúvidas, pessoal? Gabi, alguma dúvida, alguma pergunta? Tem algumas aqui no texto. A Eloá colocou: que departamento ou órgão determina se vai fazer a manutenção ou não? E tem alguma norma ou lei que obriga a fazer manutenção? No caso de Porto Alegre, o município vai pagar alguma indenização aos afetados pelo acidente? Tá, assim, ó, a manutenção em si, que eu saiba, tá, não existe lei dizendo que tem que fazer manutenção. Tá? Vai da empresa, da organização que está instalando o equipamento. E nós aqui temos isso como nosso carro-chefe. E aí, assim, ó, vamos lá pelo começo, quem que determina a manutenção? Na realidade, cada área é responsável pelos seus equipamentos, enfim. O que acontece? A gente tem centralizado aqui
uma coordenação e uma gerência de manutenção eletromecânica. Então, eles estão disponíveis para fazer termos de referência, para fazer licitação para compra de equipamentos, para fazer uma manutenção em equipamento. Só que, o que acontece? Nós temos uma equipe na nossa área, equipe técnica, que é um técnico em saneamento e um técnico em eletromecânica, que ele é engenheiro mecânico. Então, nós temos a nossa equipe para prevenção. Ou seja, o que eu acho ideal, assim, que cada área deveria ter, a área, principalmente a área operacional, você tem que ter 2 ou 3 pessoas justamente para fazer a manutenção preventiva do teu sistema. Porque muitas vezes é uma manutenção que não é tão difícil de ser feita. Como, por exemplo, vou trocar uma estatora de uma bomba para evitar que ela aqueça e derreta a tubulação. Enfim. Isso é muito fácil de trocar, sabe? Então, eu que não tenho formação na área de mecânica, sei trocar uma estatora de uma bomba. Então, não é difícil de fazer, tá? O que é o negócio? É o seguinte, é identificar, é conseguir ter gente para fazer isso daí. Então, eu tenho 3 pessoas para trabalhar na estação, com 2 ou 3 pessoas para trabalhar na estação com manutenção preventiva, tá? Só que daí essas pessoas, elas podem muito bem disseminar conhecimento para os outros, para a própria operação que está diretamente ligada ao equipamento, e mexe aqui, mexe ali, passa por bomba e desliga a bomba e liga a bomba. Então, assim, tu chega num ponto que se tu passa a informação, tu passa o conhecimento para quem trabalha diretamente com aquilo ali, e o cara enxerga o propósito, então, eu faço isso daqui porque eu entrego, como eu dizia, eu entrego qualidade de vida, entrego saúde para uma população de uma cidade. Então, se eu estou aqui, acho que o mínimo que eu posso fazer é me inteirar do que acontece e saber se esse equipamento está bom, está ruim, se ele está com barulho estranho. E assim, tem muitos casos que muitas vezes a gente recebe da operação informação assim, eu escutei um barulho estranho na bomba, tá assim, tá assado, parece que tem algum problema. E a gente vai lá mexer e não tem nada na bomba, tá? Só que eu, como gestor, prefiro que seja assim, do que o cara escutar o barulho e pensar, não deve ser nada, entende? Porque se eu não dou atenção para isso daí, ele vai pensar assim, falei daquela vez, não me atenderam, disseram que não era nada, ou nem deram bola para isso aí, então, quando der o mesmo barulho, fingir que nem aconteceu nada. E aí que o problema acontece, sabe? Então não existe uma regra. Isso daí faz parte da gestão. E aí eu digo assim, isso é parte de gestão operacional, gestão de controle de risco, gestão de processos. Isso aí deveria ser uma regra em toda empresa, mas não é. E legislação para manutenção preventiva e manutenção em si, não, que eu saiba, não existe, tá? E sobre Porto Alegre, pode esquecer responsabilização, tá? Não vão responsabilizar, vão dizer que fizeram manutenção, vão... Nossa posição, tá? Não posso dizer que é isso ou aquilo, mas provavelmente não vão ser responsabilizados. A única coisa que o Estado vai fazer, o Estado e o município, é tentar dar suporte e reconstruir aí, fazer casa popular, enfim. Pergunta, Gabi. Alfonso, gostaria de falar. Uhum. Não, só a questão de responsabilidade. Nesse caso, não precisa lei. Você está pagando, você está comprando água e pagando a mesma quantidade pelo esgoto. Basta a população recorrer ao Ministério Público. O Ministério tem a obrigação de reagir civil e criminalmente. Agora, enquanto a população não faz isso, vai ser sempre assim. Mas veja bem, não é de graça, gente. Isso não precisa lei. Aqui em Joinville a gente tem todo acho que em todo lugar assim que tem empresa de saneamento, se a gente tem algum rompimento de tubulação, de adutora, como já teve várias vezes, toda a área da extensão do dano de inundação, ou então que danificou fachada de loja ou de prédio, a Águas de Joinville automaticamente se responsabiliza, contrata equipe de limpeza e restitui os danos para os proprietários. Exatamente, basta procurar o Ministério Público. O Ministério Público é obrigado a eu acredito que o Estado e o município ali, eles vão começar a fazer corpo mole em relação a não
não pagar ou não se responsabilizar pelo seguinte, né? Teve quase 1 milhão de habitantes aí desabrigados e com danos que são inimagináveis. Tem a Avenida Sertório, em Porto Alegre, que ficou 3 ou 4 metros debaixo d'água, é a avenida que só tem concessionária de carro. E aí tem lá Lamborghini, tem Mercedes, tem BMW. Foi tudo danificado. Os carros que estavam estacionados no aeroporto, a companhia de seguro não quer pagar. Já acabou. Sabe? É bem complicado. Basta estacionar o Ministério Público. O que aconteceu? O caso dos carros no aeroporto é simples. Não vamos pagar porque, começou a pagar na justiça de tudo que é lado. As companhias, não, vamos pagar, fica quietinho. Agora, a população tem que reagir, gente. Senão, não adianta. Mas assim, Alfonso, eu entendo essa colocação, tu vai para o Ministério Público, é um processo que é demorado, e outra coisa assim, eu vou dizer, pelo que eu acompanho dos meus amigos, é mais fácil a gente falar isso daí, vai no Ministério Público, vamos, a população tem que reagir, só que porque esse povo já passou, entende? Eles não estão nem pensando nisso. Eles querem uma casa para dormir, um cobertor para se esquentar e tá tudo certo, sabe? Eles não conseguem reagir a esse ponto, acredito. E tem que ter intervenção de ONG, de órgão ambiental, enfim, pessoal do saneamento. Não. Sabe? Sancionado pode ser o próprio Abas, pode ser o CREA. Isso aí. Fica esperneando. Não, porque agora mandaram um comitê lá com 139 pessoas. Das 139 pessoas, tem 6 da área de saneamento, que é isso, 5%, gente. Sim. Então, se nós não reagirmos, se a social não reagir, o governo não vai reagir. Isso daí são os conselhos poderiam fazer, acho que o CREA, a ABS poderia se reunir, o Rio Grande do Sul, a própria OAB, a própria OAB podia também interferir nisso daí. Então, tem muita coisa que pode ser feita, sabe? Okay. Mas essa questão que a gente estava falando, da questão de identificar problema, é isso aí, gente. E aí eu vejo que é também dos pontos cruciais no sistema, tá? O quanto antes identifica problema, melhor é para o teu sistema. Posso pular mais um? Estou me estendendo demais já para vocês, eu acho. Vamos lá. Aí, pessoal, vou dar uma passadinha rápida nisso aqui. Então, assim, tecnologias inovadoras para manutenção e para manter o sistema funcionando direitinho, que aí é o que eu digo que é a questão de Porto Alegre também. Sensores inteligentes, parte de robótica, modelagem computacional e sistema de informação geográfica. Aqui, para mapear o sistema hidráulico da cidade, a gente usou modelagem computacional e o ArcGIS também. Então, a gente consegue saber qual é o comportamento do sistema de água e esgoto para otimizar a manutenção preventiva e redução de custos. Então, a gente já tem uma modelagem aqui, ganhou prêmio internacional. E o sistema de informação geográfica, a gente já fez também monitoramento com drone, e aí mais um equipamento que eu não me recordo o nome, que ele vai passando pelas ruas e ele vai, como se fosse um sonar, e ele vai mapeando embaixo a tubulação, até 1,80 m, se não me engano, de profundidade. Tá? Então, e aí vem a questão de telemetria, sensores inteligentes que a gente tem nas bombas, que eu falei para vocês, sensor de pressão, sistemas de DMCs, que são os distritos de macromedição. Então, são algumas tecnologias que podem ser utilizadas no saneamento. Gabi, a gente tem tempo ainda? Gabi? Tem sim, fica à vontade. Então, tá. Se alguém tiver dúvida sobre o sistema de tecnologia inovadora, a gente pode conversar, podem perguntar também. Tem mais alguma pergunta, Gabi, de alguma coisa de antes? Então, a Eloá continua que o Afonso já respondeu também para ela. Os DMC são importantes para a redução de perdas, o Pedro colocou. Pedro também colocou, algumas companhias têm normas técnicas que recomendam frequência de manutenção preventiva. Assim, o que eu digo, algumas companhias fazem isso, né? Não é obrigatório. Mas, e aí todas as coisas que a gente faz aqui, tudo baseado nas NRs, né? NR para isso, NR para aquilo, então isso aí a gente segue, mas a gente tem as próprias normas internas também para definir manutenção. Tá? E aí eu venho com a questão do papel da comunidade na preservação dos sistemas, não só o pessoal responsável pelo sistema de água e esgotamento sanitário, que deve ser o cara que cuida de tudo.
tá? Mas a própria população tem que ter um pouco de consciência do que vem fazendo. E aí a gente vem com a questão de descarte correto de resíduo, economia de água, participação em programas de conscientização, e aí o principal para mim é a cobrança de política pública, tá? Então, o descarte correto é isso aí, evitar a contaminação do sistema de esgoto e proteger o corpo d'água. E aí vem a questão de disposição de lixo, se na cidade tem um aterro sanitário, se é um aterro sanitário ou se é um lixão, se faz controle de churume, enfim, esse tipo de resíduo aí que pode causar contaminação de manancial, corpo d'água e até água subterrânea. Tá? A questão da economia de água, de reduzir a demanda por água potável, aliviar a carga dos sistemas, algo que a gente incentiva, como o Joinville chove muito, né? Eu falei para vocês, pelo menos metade do ano chove aqui, tá? Então, a questão de incentivo a reaproveitamento de água da chuva, a gente faz em algumas campanhas. A própria empresa faz algumas campanhas aqui de conscientização e educação ambiental, e é bem forte a questão da educação ambiental nas escolas. Tá? Eles têm total certeza que multiplicar o conhecimento pela molecada, pelos pequenos aí, é essencial. Porque eles chegam em casa e tu consegue conscientizar pai, mãe, avó, enfim. É bem bacana. A gente tem um programa de Teatro das Águas, que é bem bacana, que todas as escolas que se inscrevem, elas participam do Teatro das Águas sobre algum tema que a gente coloca no ano, e eles visitam as estações, visitam de água, visitam de esgoto, visitam um sistema de monitoramento que a gente tem dentro da própria sede da empresa, justamente para conhecer como funciona. Aí é uma molecadinha de 6 anos, 7 anos, e aí depois tem uma semana de apresentação, são várias escolas se apresentando, e é bem bacana, assim. É bem legal, tu vê pai chorando, tu vê mãe chorando, tu vê a avô chorando, aí tu para conversar com as pessoas e tu vê que alguma coisa a gente conseguiu plantar na cabeça de cada um ali, tentar conscientizar cada vez mais aí as gerações futuras, as gerações agora que estão nessa faixa de idade de 6 anos, 7 anos, e consegue também fazer com que os adultos tenham um pouco mais de consciência. Tá? E aqui também tem alguns programas que a gente faz com as comunidades que não têm acesso à água e esgoto. Aí tem uma parceria com a universidade para o pessoal que faz engenharia civil, sanitária, aí, para ajudar a construir fossa, filtro, enfim, para conseguir, pelo menos, entregar um pouco de dignidade para esse pessoal. Tá? E aí a cobrança de políticas públicas que investem em manutenção, modernização e expansão dos sistemas. Então, a gente vem com essa questão da universalização de serviços essenciais até 2030, então, nada mais justo que nós, como consumidores e como fomentadores disso tudo, né? Porque a gente paga imposto justamente para isso, para fazer um sistema funcionar, para a gente ter qualidade de vida, para a gente ter saúde. E aí, nada mais justo que cobrar para que o saneamento também seja de excelência em cada cidade que a gente vive. Certo? E aí eu venho só para a questão das perdas de água, eu vou falar um pouquinho sobre isso aí também, que eu acho que é um desafio para o saneamento básico no Brasil todo. Tá? Então aí eu coloquei algumas informações aí que se estima que o Brasil perdeu, né, 7,8 bilhões de litros de água potável por dia em 2022, que é equivalente a 7 vezes o volume do sistema Cantareira, que é muita água. Tá? Os impactos negativos na saúde pública, meio ambiente, economia e sustentabilidade. Aí eu botei do lado ali as perdas físicas, que são as reais, as perdas comerciais, que são as aparentes. Tá? Então, para a gente ter uma ideia de como funciona essa questão de perda, nós temos alguns exemplos aqui também que são bem complicados. Tu vê que gente que tem o conhecimento de como está a situação, mesmo assim, tenta tirar vantagem de alguma coisa. Então, assim, as perdas físicas são os vazamentos em tubulações, encanamentos, reservatórios e outros componentes do sistema. E aí a consequência disso aí, a causa disso aí é envelhecimento da infraestrutura, falta de manutenção e crescimento populacional. E aí, como eu falei para vocês, a área com maior densidade demográfica na cidade, eu não consigo abastecer. Muitas vezes eu tento abastecer, causa rompimento de tubulação, coloco pressão na rede. Tá? Sistema sucateado,
tem uma cidade do lado aqui que tem um sistema extremamente sucateado, muito vazamento. A falta de manutenção é um grande problema também. Tá? Então, isso daí acaba que a gente tem... Hoje, atualmente, a gente tem bem pouco problema com isso. Nossos hidrômetros, se eu não me engano, o nosso hidrômetro mais velho na cidade toda hoje deve ter 2 anos e meio. Tá? O nosso campo de hidrômetros ele é muito novo. Então, isso é algo que é imprescindível também para medir quanto está passando de água, para medir perda, enfim. Então, o nosso campo de hidrômetro é bem, bem novo. Temos alguns estudos que a gente fez aí também para saber, em algumas partes da cidade, se tem algum tipo de vazamento ou não, enfim, tem algumas coisas bem legais. Fiquem à vontade para conhecer o que foi feito, alguns projetos aqui justamente para evitar perda de água. E as perdas comerciais são as aparentes, que a água não faturada pelas empresas de saneamento, que somos nós aí, quem está participando também que trabalha com saneamento, são as ligações clandestinas, que é o famoso gato, o hidrômetro defeituoso, que a gente tem bem pouca incidência, e fraude e erro de medição também, que é bem pouca incidência. Tá? Justamente por quê? Porque nossos hidrômetros, alguns deles, eu não lembro agora em porcentagem quantos deles tem na cidade, mas alguns deles já passam informação online. A gente sabe quanto está passando e quando fecha o dia que tem que fechar ali, e alguns locais também, justamente por serem locais um pouco complicados de entrar, com questão de criminalidade, enfim, para evitar expor o funcionário da empresa aí no local, medir água, enfim, tem um conjunto habitacional aqui, ele tem, se não me engano, acho que uns 12 prédios, e é um dos piores que tem na cidade, na região. E antigamente tu entrava para fazer uma medição em cada um dos prédios, para medir e distribuir os moradores, e aí tu tinha gente recebendo ameaça, não deixavam os funcionários da empresa sair do condomínio enquanto não, sei lá, enfim, rasgasse a conta de água, ou então desconsiderasse a conta de água. Aí nós, como empresa, resolvemos colocar um macromedidor na entrada do condomínio, então é na rua, então a gente não está dentro de uma área privada, a gente entra, chega ali, mede, entrega para o condomínio: a água de vocês deu tanto, vocês dividem entre vocês, se virem aí. Tá? Isso acontece muito. E aí a questão de ligação clandestina gente, é inevitável, tem em todo lugar, tá? Muitas vezes as pessoas têm ligação clandestina não porque querem em si, mas porque precisam, e nós, como empresa, temos que ir lá e evitar isso. Só que o que mais me impressiona é que tivemos um caso aqui, são 7 ou 8 empresas que são os maiores consumidores da cidade. Tá? Eles consomem cerca de 85% da água produzida. E aí uma dessas empresas simplesmente começou a roubar água descaradamente. Os pais passaram uma medidor e uma conta que dava 600 mil começou a dar 100. E aí alguma coisa estava errada. Aí, enfim, foi multado, um problemão gigante, mas resolvido agora. Dúvidas? Perguntas? Nada? Por enquanto, não. Segue, então. E aí, volto de novo. Combate às perdas. Quanto mais dinheiro investido, lá na frente a gente retorna esse dinheiro aí, tá? E aí vou bater de novo na tecla de investimento em infraestrutura, que é modernizar a rede de água, esgoto com material resistente e durável. Nós utilizamos bastante PAD aqui para as tubulações, além de ser mais fácil de transportar, é mais maleável também, não sofre tanto com o impacto de caminhão e ônibus passando nas vias, é muito mais tranquilo para a gente. E algumas das tubulações que a gente tem na cidade, elas estão debaixo da calçada. Que daí fica muito mais fácil de interromper a rede, interromper o fluxo de carros.
Aí, manutenção preventiva, como a gente já falou bastante, implantação de programas regulares de inspeção, reparo e substituição de componentes obsoletos. Foi a Eloá que perguntou, né, Gabi? Isso. Então, Eloá, é o seguinte, cada organização, cada empresa, não sei se tu é estudante ou tu faz parte de alguma empresa, mas se tu for um dia trabalhar em uma empresa de saneamento, já tem em mente, cara, implanta um programa regular de inspeção, repare e substituição de componente obsoleto e programa de prevenção. A prevenção é a melhor coisa que tem. Tá? Tu evita muito problema lá na frente. Controle de ligação clandestina, que é a fiscalização rigorosa e campanha de conscientização. Aí a gente sabe que conscientizar muitas vezes não adianta. E a fiscalização rigorosa, ela adianta, só que tem que dar segurança para quem está fazendo fiscalização, e tem que ter uma pessoa que justamente se encaixe naquele cargo, naquela função. Nós temos um caso até engraçado aqui, é um rapaz que agora trabalha na nossa equipe interna da estação, que ele trabalhava com a fiscalização de ligação clandestina, então ele ia nas casas das pessoas, e aí ele ia cortar água muitas vezes, ou então ele chegava lá, a água estava cortada já e tinha um gato na rede, e aí o cara chamava ele para tomar um café, aí tomava um café com o cara, e o cara dizia, meu Deus, eu tenho 3 filhos, o senhor vai me deixar sem água? E ele saía chorando do lugar e não cortava a água do cara. Aí chega aí, ele foi o cara que menos atingiu o objetivo, a meta, ele não conseguia atingir as metas de corte com ligação clandestina, então até por inadimplência. E aí a gente foi tentar entender o que estava acontecendo. Ele dizia, gente, eu tenho um coração mole, eu não consigo ver uma família sem água e cortar a água do cara. Aí o que a gente faz? É como se fosse um xadrez, não adianta deixar o cara trabalhando ali, sendo que ele não vai conseguir desenvolver o melhor dele. Então a gente trouxe ele para trabalhar internamente na estação, um cara excelente, trabalha muito bem, não tem que lidar com esse tipo de coisa, então não tem esse tipo de problema mais. Então, muitas vezes também, aí eu digo assim, a gente cativar cada um que trabalha com a gente. Muitas vezes a pessoa que está ali, ela não está, não é porque ela não quer trabalhar, porque ela não quer fazer, porque justamente não se encaixa naquilo ali. Tá? O cara não se encaixava, ele era humano demais, ele tinha, se colocava no lugar do outro, acabava não fazendo o trabalho dele e se prejudicando. E aí, modernização da medição, implementação de hidrômetro inteligente, sistema de monitoramento remoto, que são os DMCs que a gente tem, os hidrômetros que a gente tem também, em 2 anos e meio, máximo de idade dos hidrômetros da cidade. E aí, educação ambiental, que são os programas que eu comentei com vocês, que a gente tem aqui também com as crianças nas escolas e na cidade inteira. A gente coloca algumas exposições também em shoppings, fica uma semana no shopping com túneis, mostrando como é que funciona aquela parte da estação, tem a parte de conscientização nas escolas, tem o encarte também nas escolas para explicar direitinho como que funciona, de uma forma lúdica para as crianças entenderem também como é que funciona uma estação. E aí eu vou fazer um chamado para reflexão de vocês, já que vocês têm pergunta para mim, eu vou deixar essas perguntas para cada um de vocês aí, não precisam me responder, mas reflitam, vocês que trabalham nas ETAs ou são gestores em sistemas de saneamento, tá? Eu deixo aí, então, as nossas equipes de operação das ETAs e ETs estão devidamente treinadas e têm um suporte para resolver os problemas que surgem, essa é uma delas. A outra, as equipes de manutenção estão devidamente treinadas e equipadas para atender os chamados de emergência do sistema de água e esgoto. E aí eu deixo também mais 4 perguntas aí, de que forma o descarte inadequado de lixo e esgoto afeta a qualidade da água na cidade de vocês, e como a população pode contribuir para a redução do consumo da água. Tá? Fica uma provocação aí com projetos de reuso, reaproveitamento de água da chuva, enfim. Tá? Quais as ações de conscientização ambiental sobre o uso racional da água seriam mais efetivas na sua comunidade, na sua cidade, enfim. Tá? Eu coloco comunidade, que comunidade para mim envolve todo mundo, desde o mais alto escalão da cidade até a base da pirâmide toda. Então, acho que todo mundo tem que ter essa conscientização para o uso racional da água. E quais são os principais desafios relacionados ao saneamento básico em sua comunidade, tendo em vista que a gente tem um marco do saneamento para 2030 e a gente tem que atingir ele. Certo, Gabi?
Perfeito, muito, muito obrigada. Vou abrir, tem algumas perguntas agora. Tranquilo. Já tem uma aqui da Lívia. Felipe, a forma de captação, se é superficial ou subterrânea, interfere nessa questão de perdas de água, até mesmo com uma acaba sendo mais desafiadora do que a outra na manutenção do sistema? É que assim, ó, vou colocar o que eu tenho de vivência com água subterrânea, tá? Aqui na região tem a área rural, e essa área rural ela fica a montante da estação, ela fica acima da estação, então ela não recebe água, porque para a gente fica muito custoso enviar água para um local onde o pessoal não usa, tá? E aí eu fui chamado pela EPAGRE, aqui é a EPAGRE, né, que é o órgão de agricultura, enfim, e aí para conversar com o pessoal, são 70 famílias da zona rural, para a gente montar um sistema de filtração, filtro rural para eles. E aí tu tem muito problema, por quê? Porque daí tu chega num ponto, tu começa a botar em xeque a produção deles, como eles produzem muita, acho que vocês chamam, não sei como é que é, aqui a gente chama de aipim, mandioca, enfim, não sei como é que é na região de vocês, macaxeira, sei lá, gente, não sei, me ajudem. Tá? E aí tu coloca em xeque isso aí, porque eu fui visitar algumas propriedades, e aí tu chega lá e tu vê que onde tem o beneficiamento do aipim, da mandioca, o poço ele fica no nível mais baixo do que a fossa, e a fossa está a 15 metros do poço, entende? Então, tu tem um problema muito grande. Aí foi a vigilância sanitária, tu tem lá coliformes fecais no produto. E, pô, mas... Não, aí eu fui explicar para a pessoa, falei, gente, vocês têm vaca passando aqui por cima, da onde tem o poço, vocês têm uma fossa que fica 2,5 metros, mais ou menos, acima do nível do poço de vocês, e o poço não é um poço artesiano, não era nem semi-artesiano, era um poço de 30 metros. Eu falei, gente, contamina, não tem o que fazer, sabe? Você tem que botar todo um sistema, tem que fazer concretado, enfim, bonitinho, para tentar evitar, mas passando vaca em cima de coisa, vai chover e tu vai ter percolação, tu vai ter alguma infiltração e tu vai contaminar teu manancial, não tem teu subterrâneo, sabe? Enfim, só faltaram me chutar aqui da propriedade e dizer que eu estava errado. E aí tu lida muito com essa questão, tá? Então, tu quer fazer uma contribuição, Alfonso? Tá na ordem de fala aqui. Pode continuar, tem uma ordem de fala. A Helena está antes. Maria Helena está no Por favor, Maria Helena. Então tá, por favor. Oi. Oi. Eu estava justamente escrevendo. Mas tudo bem, eu baixei a mão e falei assim, não deixa eu escrever. Tá bom. Então, veja só, nós sabemos aí que foi agora editada uma norma da ANA, da universalização, que define 2033 Isso. como limite, né, para que a gente chegue a 99% de água, né, para cobertura e atendimento, e 90% de esgoto. Isso, para cobertura e atendimento. Claro que existe resistência no município, nas áreas mais, vamos dizer assim, de melhor poder aquisitivo, existe resistência também, mas eu vejo que a camada mais pobre, né, a zona mais pobre, né, as pessoas que têm poucos recursos, deve ser muito difícil pela questão financeira. Aí eu pergunto a você, se hoje você fosse o presidente de uma concessionária de saneamento, né? No caso aí é Casan, né? Aqui, a do estado é Casan. Casan. Em Joinville, nós somos uma empresa pública. Não existe mais Casan aqui. Desde 2005 não existe Casan. Tá. Não é uma autarquia, ela é uma empresa pública. A autarquia ainda é diferente, nós somos regidos de uma outra forma aqui. Mas sim, nós respondemos a prefeitura, nós somos 100% prefeitura. A prefeitura comprou as ações da empresa. Já entendi. Entendeu? Então, se você fosse o presidente, digamos, né, da empresa de onde você trabalha, como que você conduziria o trabalho da universalização de esgoto?
que eu acho mais complicado ainda. Porque a água entrou, tá ótimo, beleza. O que vai sair, as pessoas não estão se preocupando muito, como vai sair. Sim. Então, assim, Maria Helena, eu vou te dizer uma coisa assim que já está sendo feita aqui. Uma coisa que eu faria assim, porque a gente já está fazendo. Nós trabalhamos com várias obras, projetos, a gente chama projetos de bacia. Então, tem bacia 8, bacia 9, bacia 10, que são os projetos justamente para a universalização do esgoto aqui na cidade. Tá? Uhum. Então, são várias áreas da cidade que a gente está colocando algumas estações de tratamento de esgoto, que são áreas distantes da estação principal, que é muito custoso a gente fazer botar uma elevatórias, eu vou ter que ter 10 elevatórias no caminho para levar até onde eu preciso esse esgoto, e talvez eu não tenha como tratar ele, porque a demanda vai ser muito grande. Tá? Aqui foi inaugurada mais uma estação de esgoto, numa área mais afastada do centro da cidade. Tem mais uma outra que está sendo construída também na área mais próxima da área rural, ela faz um limiar com a área rural e a área urbana. Então, assim, são várias bacias sendo criadas e construídos todo o sistema de esgotamento sanitário, com elevatória, com estação, justamente para isso, para a gente chegar lá em 2033. E o atendimento? Pois é. Então, aí que está o negócio. Tem muita bacia aqui na cidade que a gente já está com toda a tubulação de esgoto e só falta construir estação para receber. Tá? Aí eu te digo assim, a hora que a gente construir estação para receber, eu consigo atender talvez 15% ou 20% da demanda da cidade só numa estação construída. Só que daí o que acontece? Tem uma resistência muito grande numa área aqui, porque tu bota uma estação de tratamento de esgoto, tu acaba desvalorizando a área ao redor, certo? E aí já teve caso do pessoal botar fogo em pneu, tocar fogo nos equipamentos para não deixar construir. Então tem toda uma conscientização, tá? E aí muitas vezes tem que trabalhar com polícia, com vereador e muita coisa para evitar esse tipo de ação da própria população, né? E, assim, e é uma área que tu passa por lá, tu sente cheiro de esgoto. Não, ok, todo mundo quer o tratamento, mas ninguém se quer ser vizinho de uma estação de tratamento. Claro, que no presídio, todo mundo acha importante, não tem jeito, mas ninguém quer ser vizinho de um presídio. Agora, assim, eu perguntei assim, digamos que, ok, está tudo pronto, a estação de esgoto, as elevatórias, a rede, só que você está numa região de baixo poder aquisitivo, assim, de pessoas pobres mesmo, sabe? E até atravessando algum tipo de, como é que eu vou dizer assim, dificuldade para sobrevivência. Como que você conduziria o processo de universalização? Marilena, assim, eu vou te dizer que... De atendimento. Isso aí tem que ser não adianta dizer assim, eu faria, porque isso aí tem que ser uma junção de órgãos, né? Eu acho, do próprio governo. Tem um caso aqui que é justamente isso daí. São 200 famílias que vivem numa área de invasão, vivem já sei lá quantos anos, 20 anos, eles não têm água, eles não têm esgoto, tá? E não existe possibilidade de botar água e esgoto para eles, porque é uma área de preservação ambiental, onde eles estão instalados. Mas aí já é uma área, como é que eu vou dizer, que eles não deveriam ter ocupado, né? Mas é diferente. Se eu sou presidente de uma companhia para tentar a universalização, eu faria uns estudos junto à comunidade, projetos com a comunidade, justamente para conscientizar, porque assim, sem informação é complicadíssimo. Tu tem que dar informação. Eu já participei de audiência na Câmara de Vereadores aqui, porque aqui a cobrança do esgoto não é igual à da água. O esgoto aqui é 80% da água, tá? E aí a gente foi feita uma audiência pública. E aí sai que assim, tu vê o pessoal na frente protestando e dizendo, meu Deus do céu, que vai aumentar a tarifa, vai isso, vai aquilo. Só que é o cara que quer esgoto passando na frente da casa dele para levar embora, é o cara que quer água, é o cara que não quer ver porcaria na rua e nada fedendo, só que é o cara que assim, ele prefere pegar R$30 a mais e comprar uma caixa de cerveja e ficar bêbado no final de semana do que pagar pela saúde pública. Pagar por saúde, pagar por qualidade de vida, entende? É muito complicado, assim, é uma questão... Eu vejo que o principal é conscientizar, sentar, fazer um projeto e um estudo de justamente conscientizar desde o menor
até o mais velho, aquele lá que está no hospital já, sabe, nos equipamentos, assim, ó. Então, assim, você vê que, na verdade, para poder sair desse dilema, porque é um dilema, que é muito difícil, e você falou mesmo, tem pessoas ali que preferem gastar dinheiro com besteira, mas não querem, acha que está, tipo assim, como é que eu vou dizer, jogando dinheiro fora, né? Para pagar uma conta de água de esgoto. Então, você vê a educação ambiental. É isso aí. A saída. Tu educar. Eu digo assim, para mim, tu educar uma população, uma comunidade, é a melhor coisa que tu faz. Porque quando tu educa, tu mostra, tu entrega conhecimento, tu entrega também uma capacidade de discernimento maior para as pessoas, um entendimento melhor das necessidades de um ser humano, sabe? Então, isso eu faria. A primeira ação seria educação ambiental, com todo mundo. Acho que isso é essencial, sabe? Entender como é que funciona a sustentabilidade. Não adianta dizer assim, nossa, Maria Helena, eu ia fazer estações, não sei o quê. Não, cara, se não... Eu posso construir 200 estações, se eu não tenho a população consciente, ia acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui. Iam botar fogo em equipamento e pneu, para não fazer nada. Sabe? Ok. Obrigada. De nada. Na sequência, o Alfonso. Eu só queria agradecer ao Felipe. Felipe, ele tem trabalhado em Itajaí, que é uma cidade sobre as... Itajaí é uma... Não, você trabalhou antes de Itajaí, né? Trabalhei em Itajaí. Itajaí é uma cidade sobre as águas que tem um rio caudaloso, tem 5 afluentes dentro da cidade, mas só tem um com capacidade de abastecer água potável dentro da nossa realidade. Então, é uma experiência fantástica. Joinville também é complicado. Joinville está em cima do mangue, encostado no mar, e no outro lado você tem montanhas, que é a Serra do Mar. Complicadíssimo. As águas de Joinville são consideradas a melhor do estado de Santa Catarina, sem dúvida nenhuma. Depois tem algumas outras cidades que têm também. Mas por que isso aconteceu? Aconteceu porque o projeto Águas de Joinville foi tocado e iniciado por uma mulher. E a mulher, por natureza, ela é cuidadora. O homem, ele vai tomar, ele cuida se for água para Opa Beer, né? Aí eu vou cuidar, né? Claro, se for água para cerveja, eu vou cuidar. Para cerveja, ele vai cuidar. Isso é uma coisa que tem que agradecer. Eu não estou... A Luana Preto, que, na verdade, quando ela foi presidente, ela montou todo o sistema, e um sistema que continuou após a saída dela, eles não desmontaram. O sistema dela, qual era o sistema? Justamente era trabalhar com pessoas que nem o Felipe, que nem a Iule, trabalhar com cabeças e pessoas que gostem do que estão fazendo. Então, Águas de Joinville é o que é, porque teve uma mulher que idealizou esse sistema. Sinceramente, essa é a realidade. Eu ando em chão de estação, as estações de indústria, principalmente, que são cuidadas por mulheres, são excelentes, porque elas são cuidadoras. E Joinville a Água de Joinville foi o grande processo, ela era contratada, a Luana era executiva, do Instituto Trata Brasil, é isso? Ok. Mas deve ser isso, ok? E agora, Joinville é a melhor estação de água de Santa Catarina, sem dúvida nenhuma. Parabéns. Só complementando aí o que o Alfonso falou, o trabalho de várias pessoas aí são essenciais, e aí depois da Luana vieram outras pessoas também, todas as pessoas com capacidade técnica para assumir uma empresa como a Águas Joinville, sabe? Então, não vamos desmerecer os outros também, então foi um trabalho muito em conjunto com todo mundo, tá? E até hoje isso me deixa muito tranquilo em trabalhar uma empresa assim. Eu tenho certeza que quem está lá, quem está batendo o martelo e decidindo, passando a caneta e assinando, dizendo vamos fazer, é gente qualificada para isso. Ok, só uma correção. Eu acho que o nome da cidade devia ser trocado, não? Não Joinville, mas Chove-Enville. Chove. Chove-Enville. Hoje está chovendo. Quem está na fila? Daiane. Daiane. Oi, só um comentário, né?
na verdade, é uma excelente, né, cidade. Até por isso, né, eu até estranho, né, porque o pessoal não apoia tanto essa questão das concessionárias, né, porque vendo lá de Joinville, poderia a gente ter mais modelos, né, como a Joinville, a Cezam, parabéns aí, tá, por estar difundindo conhecimento, né, isso é muito importante, né, eu queria agradecer, e eu levantei a mão quando a colega falou da questão do Felipe, da questão da ETE, né, essa dificuldade, sim, infelizmente, é muito mais difícil, mas eu queria fazer um levantamento, que na verdade é porque a gente também entende muito pouco do saneamento, porque esses lugares muito distantes também, é uma das coisas, eu achei até interessante aquele curso que eu fiz na ABS sobre wetlands, e a gente falou de fitorremediação, a gente tem o curso de lagoa, a gente tem várias outras coisas, o pessoal esquece que sim, que dá para levar ETE nesses lugares distantes, né? E eu não consigo hoje mensurar o que é pior, né? Porque se vai levar água, faz em paralelo, porque também, agora com ITAS, a gente está conhecendo muita cidade que é como bairros que não tem banheiro. Eu não consigo imaginar o que é você crescer num lugar que não tem banheiro, né? Eu não consigo, porque imagina como é que você vai fazer. É o básico para mim da necessidade. Esse é um ponto. Eu agradeço bastante aí o Felipe, né, que é essa questão da gestão de risco, né, da humanização. E a operação é tudo aí. Parabéns, Gabi. Eu estou amando aqui a sua série, essa coletânea aí foi escolhida a dedo. Parabéns, Felipe. Excelente live. Obrigada, Daiane. Inclusive, muitas das indicações foram da Daiane, gente. Obrigado, Daiane. Eu falei, Felipe, vou assistir, porque se for ruim, eu vou falar também. Eu sou meio duvidoso a falar, mas a Daiane, para mim, também é uma mentora, sabe? É uma colega de trabalho, muito competente, gosto muito de trabalhar com ela. E aí aproveita esse gancho que ela falou da questão de muitos lugares não tem nem banheiro, né? Como eu comentei com vocês no começo da palestra aqui, faz uns 15 dias que eu estava na República Dominicana. É lindo o lugar, fica no Caribe. Então, tu imagina, a água cristalina, parece que ligam um neon na água de manhã e só desligam de noite. De tão limpa que é a água. Só que, gente, não existe saneamento básico. É uma pobreza sem fim, muito lixo pelas ruas da capital. A capital tem 2,5 milhões de habitantes, muito lixo pelas ruas. Acabei indo para Punta Cana, que é linda também. Então, maravilhosa. Tu chega em Punta Cana, tu tá dentro de um resort, tu anda um pouco pelas praias e tu vê mansões lindas, água cristalina e o esgoto da casa saindo direto no mar. Então, do lado onde o cara tá tomando banho. Tá? E aí, fomos em 8 pessoas, 6 tiveram problemas intestinais, porque tomaram água de lá. Eu falei, não tomem água só mineral. Então, assim, muito lugar consegue mascarar bastante a realidade do local. A gente foi numa praia que era... Aí depois a gente acabou conhecendo uma outra praia que era da capital. E aí nessa praia é muito engraçado, porque as meninas foram ao banheiro e voltaram horrorizadas. Aí eu falei, o que foi? É que o banheiro não tem descarga. Eu falei, como assim? Não, tem a privada, eles te entregam uma caneca com água na entrada. Vocês estão de sacanagem comigo. E realmente, eles entregavam uma caneca com água para ti. É um povo que não tem a questão da educação ambiental, eles não têm conscientização. O cara vai no banheiro, faz o número 1, faz o número 2, ninguém lava a mão. E aí o mesmo cara que foi no banheiro não lavou a mão, tá fazendo a comida que tu come. É um horror, gente. É difícil, sabe? Então a nossa... Aí eu digo, ter essa experiência fora do Brasil e voltar para o Brasil assim, cara, a gente está muito à frente de muito lugar, sabe? Mas mesmo assim, dentro do próprio Brasil, a gente tem uma disparidade muito grande também de tecnologia, de investimento, e aí isso é preocupante para nós, como membros do Instituto Técnico aí, é extremamente preocupante, porque, cara, isso não podia acontecer no nosso país. É um país tão rico, cheio de recursos, e a gente não tem como tornar um país digno para cada um, né? Cada um que vive aqui. Mais alguma pergunta, gente? Algum questionamento? Então, se ninguém tem mais nada para falar, agradeço todo mundo. Agradeço a presença de cada um aqui. Acho que cada um contribuiu um pouquinho.
Tem só um comentário aqui da Samara, que há concessionárias que trabalham com tarifa social para abranger as famílias de baixa renda. Aqui e também. Dessa forma, todos podem ter acesso à universalização. Aqui foi a Samara que falou isso? Isso, Samara, obrigado por falar isso daí, até me lembrou, aqui a gente também tem essa tarifa social, se eu não me engano, são 3 faixas de tarifa social, tá? Eu não consigo afirmar para ti, mas eu sei que existe, e se não me engano, são 3 faixas. Desde a mais baixa renda até a baixa renda mediana ali, para a gente conseguir trazer isso daí para a realidade de cada um. E aí, assim, aqui acho que em todo lugar agora é feito isso, que aqui antigamente era cobrado tarifa mínima de 10 metros cúbicos de água, hoje em dia só é cobrado que tu consome. E aí a tarifa social indo em cima, aí junto com o que tu consumiu, mais a tarifa social, então se torna bem barato, tu consegue universalizar, sabe? Tu consegue tornar viável para todo mundo aí o acesso ao saneamento. Maravilha. Gente, muito, muito obrigada pela participação de todos vocês. Muito obrigada, Felipe, por suas falas. Foi super elogiado. Recebi elogios aqui no WhatsApp também. Obrigado. Foi uma grata surpresa. E, gente, por favor, participem das próximas palestras. O Felipe vai voltar com a gente para falar de PSA também. Felipe foi indicado e elogiado pela professora Ângela de Bernardi. Pô, que honra, hein? É verdade. Foi assim que eu conheci o Felipe também. Depois, quando eu contato, a Ângela falou que para PSA é exemplo. Então, gente, quem quiser aprender PSA, quinta-feira aí, Felipe, vale a pena, viu? Olha a responsabilidade, gente, pelo amor de Deus. Pessoal, muito obrigada. Uma boa noite para todos. Olha, o certificado eu vou enviar em breve para vocês, tá? Eu vou enviar em um pacote já para com todos juntos. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Parabéns. Valeu, obrigado, gente. Boa noite para vocês.